Olá pessoal, então aqui vamos fazer a correção da atividade sobre concordância verbal, a parte 2, que se encontra lá no livro de atividades de português a partir da página 28, ok? Aqui a concordância é do verbo ser para começar. Então aqui nesses slides, como eu combinei com vocês, eu coloquei na frente de cada item o número do slide em que se encontra a explicação para o caso daquela letra, tá bom? Então, letra A, emprego do verbo ser. Vocês vão encontrar essa regra dessa frase lá no slide 65. Fábio, o artilheiro, era ou eram as esperanças do time? Bem, o verbo ele vai concordar, o verbo ser vai concordar com o sujeito em número e pessoa, ok? Nesse caso, então, Fábio, o artilheiro, era as esperanças do time. Letra B, slide 65 também. 30 gotas de remédio não foi ou foram suficiente. Bem, nesse caso, quando nós temos como sujeito uma quantidade e ela é seguida das expressões é bom, é suficiente, etc. Essas expressões é bom, é suficiente sempre pedem o verbo no singular. Por isso, foi suficiente e não 30 gotas foram suficientes. O ganhador do prêmio, fostes ou foi vós? Quando o predicativo do sujeito em uma frase que nós temos como verbo, o verbo ser. Quando nós temos o predicativo, um pronome pessoal, o verbo ser tem que concordar com esse pronome. Então, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes. Havia ou haviam dúvidas sobre o projeto que nem os engenheiros conseguiram explicar? Verbo haver, quando significar existência, é impessoal e, portanto, fica sempre no singular. Então, havia dúvidas e não haviam dúvidas. Os convites para a estreia da peça foram entregues faz ou fazem 20 dias. O verbo fazer, quando indicar tempo, também é impessoal, portanto, fica sempre no singular, na terceira pessoa. Portanto, os convites para a estreia da peça foram entregues faz 20 dias e não fazem 20 dias. Era ou eram meia-noite no relógio? Nesse caso aqui, o verbo ser tem que concordar com o numeral que ele acompanha. Então, era meia-noite no relógio da torre da igrejinha. Reescreva as frases substituindo os termos destacados pelo que está entre parênteses. Atenção à concordância verbal. Houve um acidente na rodovia no último feriado. Se trocarmos o sujeito, aliás, se trocarmos a expressão um acidente por vários acidentes, não vai acontecer nenhuma mudança na flexão do verbo haver, porque haver indicando existência é impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, houve um acidente e houve vários acidentes. Soou meia-noite no relógio da catedral. Verbo soar, verbo bater, etc., vão concordar com o numeral que os acompanhar. Então, se é meia-noite, é menos de 1, soou meia-noite. Se fosse 11 horas, concordando com o numeral, soaram 11 horas no relógio da catedral. Comecei meu trabalho odontológico faz um mês. Se eu trocar um mês por 3 semanas, o verbo fazer permanece no singular, porque quando indica tempo, ele é impessoal. Tudo era uma ilusão da juventude. Quando nós temos como sujeito, numa frase em que empregamos o verbo ser, pronomes como tudo, isso, aquilo, o verbo pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo, ok? Então, tudo era uma ilusão ou tudo eram ilusões da juventude, tanto faz. Assinalar, questão 3, a alternativa em que a concordância verbal está em desacordo com a norma padrão. Então, cada caso aqui especificado e a indicação do slide em que se encontra a explicação para esse caso. O passageiro foi um dos que socorreu a vítima do acidente. Bem, aqui nós temos como sujeito a expressão um dos que. Então, quando nós empregamos as expressões um dos que, uma das que, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Então, tanto faz eu dizer o passageiro foi um dos que socorreu as vítimas, quanto dizer que o passageiro foi um dos que socorreram as vítimas.
Na frase B, eu, tu e eles concordamos com a reforma do prédio. Nós temos como sujeito 3 pessoas gramaticais diferentes. Uma primeira, uma segunda e uma terceira. Se nós temos como um dos núcleos um pronome pessoal de primeira pessoa, o verbo deve concordar sempre na primeira pessoa do plural. Então, a letra B está correta, tá? Letra C. Algum de vós comprará o material necessário para a feira de ciências. Com a expressão algum de nós, alguns de nós, qual de nós, quais de nós ou vós, tanto faz, há 2 formas possíveis de se fazer a concordância do verbo, dependendo do pronome que as inicia, tá? Se o pronome que inicia a expressão está no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular, ok? Por outro lado, se o pronome que inicia a expressão está no plural, o verbo pode ficar tanto na terceira pessoa do plural, concordando com esse pronome, ou concordar com o pronome nós ou vós, ok? Então, essa frase, algum de vós comprará o material necessário para a feira de ciências, a regra é o pronome inicia a frase, está no singular, o verbo então fica na terceira pessoa do singular. Correta essa frase então. Letra D. Santos tem um lindo calçadão perto do mar. A regra aqui é o emprego de um nome plural. Santos é o nome de uma cidade, mas é um nome plural. Se tivesse um artigo na frente do nome, o verbo concordaria no plural. Então, tem com acento é a flexão do verbo ter na terceira pessoa do plural. Tem sem acento é a flexão do verbo ter na terceira pessoa do singular. Então, como não tem artigo na frente do nome Santos, o verbo não teria que ter esse acento. A flexão dele é sem acento, tá bom? Então, Santos tem sem acento. Letra E, o pai e o filho foram ao jogo da final no campeonato. Sujeito composto, verbo ser, regra geral, concorda com o sujeito em número e pessoa, tá? O pai e o filho foram ao jogo da final do campeonato. Então, a única alternativa em que está em desacordo com a norma padrão é a letra D. Preencher as lacunas com os verbos que estão entre parênteses, atentando à concordância verbal. Um terreno de 420 metros quadrados na rua Paracatu, no bairro da Saúde, sofria com o lixo e com o mato alto havia 5 anos. Para mudar a situação, um dos moradores da região, o analista de sistemas Sérgio, desembolsou R$3.000. Instalar, o verbo, tá? Um sistema para captar a água. Quem que instalou alguma coisa? Foi o Sérgio. Então, concordando com o núcleo Sérgio, que é a terceira pessoa do singular, instalou. A iniciativa, sensibilizar não só vizinhos para ajudar a plantação, como também a prefeitura regional. Quem que sensibilizou alguma coisa? A iniciativa. Então, terceira pessoa do singular, o sujeito, terceira pessoa do singular, o verbo. Como também a prefeitura regional, que dar a autorização oficial para o uso do espaço público. Quem que deu alguma coisa? Foi a prefeitura. Tá? Aqui nós temos um verbo, um pronome relativo que. Quando empregamos o pronome relativo que, o verbo tem que concordar com o antecedente desse pronome. Qual que é o antecedente do pronome que? Prefeitura regional. Então, o verbo na terceira pessoa do singular concordando com ele. Deu. Autorização oficial para o uso do espaço público. Cerca de 40 pessoas, se verbo revezar. Quem que se revezou aqui? Cerca de 40 pessoas. Aqui, quando nós temos uma expressão partitiva, uma expressão que indica uma quantidade limitada, né? Nós fazemos a concordância com o numeral. Então, cerca de 40 pessoas se revezam e não se reveza, tá? Concordando com o numeral. Hoje, na manutenção da área durante a semana. Uma vez por mês, verbo haver indicando existência, é impessoal, portanto, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Uma vez por mês, é presente, tá? Há um mutirão para convocar mais voluntários. Camisetas são vendidas para viabilizar a troca das caixas d'água, quem que custa alguma coisa? As caixas d'água. Nós temos um pronome relativo que, então o verbo tem que concordar com o antecedente desse pronome relativo, que é caixas d'água, terceira pessoa do plural,
verbo na terceira pessoa do plural, concordando com o antecedente, tá? Aliás, que não é caixas d'água, é troca. Desculpa o meu equívoco aqui, viu? A palavra troca é que é o núcleo desse sujeito, não caixas d'água. Por isso que o verbo está na terceira do singular. Custará ou custa, tanto faz o tempo, R$ 2.000. A comunidade também se especializou nas chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. Não vou ler o restante do texto não, tá bom? Eu vou direto às questões que são referentes ao assunto, tá? Então vamos para a letra D. Utilizando o pronome passivador se, reescreva o trecho: camisetas são vendidas para viabilizar a troca das caixas d'água. Então vamos lembrar que aqui nós temos uma construção em que está na voz passiva, tá? Camisetas são vendidas. O sujeito é paciente, ele sofre ação, tá? Se nós escrevermos essa mesma frase na voz passiva sintética, a construção vai ser: vendem-se camisetas para viabilizar a troca das caixas d'água. Por que vendem-se e não vende-se? Porque com a construção em que nós temos um verbo seguido do pronome se esse verbo for transitivo direto, ele concorda com a palavra que vem logo depois dele, que é camisetas, no caso aqui, tá? Para fazer a concordância. Então, vendem-se camisetas, mas vende-se uma camiseta. Reescreva o trecho: sofria com o lixo e o mato alto havia 5 anos, trocando o termo destacado. No caso aqui é o verbo haver, tá? Que eu não destaquei. Trocá-lo pelo verbo fazer. O verbo haver e o fazer, quando indicam tempo, são impessoais, não se flexionam para concordar com nada. Por isso, aqui a construção vai ser: sofria com o lixo e o mato alto fazia 5 anos, no singular. Nas frases seguintes, substitua o verbo existir pelo verbo haver. Então, vamos lembrar que o verbo haver, indicando existir, é impessoal. Então, o verbo haver não se flexiona, fica na terceira pessoa do singular. Mas, se empregarmos o verbo existir, ele é um verbo normal. Ele faz a flexão normalmente, como os outros verbos, ok? Então, existem muitos condomínios. Se eu trocar esse verbo pelo verbo haver, o verbo haver tem que ficar no singular. Aliás, né? Muitos condomínios novos no prédio onde moro. E não ão. É possível que existam seres vivos. Existam está concordando com o sujeito seres vivos, tá? Ele é um verbo normal, se flexiona em concordância com o sujeito, mas se trocar o verbo existir por haver, esse verbo haver tem que ficar no singular. É possível que haja seres vivos em outros planetas, porque o verbo haver aqui está indicando existência também. Mesma coisa na letra C. Quando eu era criança não existiam telefones celulares, mas quando eu era criança havia e não haviam telefones celulares pela mesma razão das anteriores. Letra D. Em breve existirão novas possibilidades de cura para várias doenças. Em breve haverá e não haverão pela mesma razão das anteriores. Existem diferentes maneiras de analisarmos a questão, porém há várias maneiras de analisarmos a questão. Então, o verbo haver indicando existência é impessoal, não se flexiona, fica na terceira pessoa do singular. Observe a concordância verbal das frases seguintes: algum de vós conseguirei a bolsa. Olha que construção. Aqui, mais uma vez, estamos falando do sujeito que tem as expressões qual de nós, qual de vós, quais de nós, quais de vós, algum de nós, alguns de nós. Então, quando o sujeito tem essas expressões, já falamos que há duas formas possíveis de fazer a concordância do verbo, dependendo do pronome que as inicia. Se o pronome for dessa expressão, né, estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Porém, se o pronome que inicia a expressão está no plural, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome nós ou vós. Então, aqui, essa construção algum de vós conseguirei está totalmente errada, porque o verbo conseguirei está na primeira pessoa do singular, não concorda nem com uma palavra nem com a outra, tá? Sei que pelo menos 2 jogadores estavam no vestiário na hora do treino. Sei, concordando com o sujeito oculto, certinho, que pelo menos 2 jogadores estavam no vestiário, tá? Então, aqui o verbo estar concordando com o sujeito 2 jogadores, tá certinha a construção.
Os Estados Unidos são um país muito rico. Nomes plurais, Estados Unidos, Minas Gerais, Santos, se precedidos de artigo, pedem o verbo no plural. Então, a frase também está de acordo com o padrão. No relógio do largo da matriz, bateu 5 horas. Verbo bater deve concordar com o numeral. Bateram 5 horas, ok? Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3. As outras afirmativas estão incorretas. Questão 8. Assinalar a alternativa que completa a lacuna adequadamente. Verbo fazer indicando tempo é impessoal, não se flexiona. Então, já faz anos. Que havia ou haviam, haver com o sentido de existir, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Que havia neste local árvores e flores. Hoje só o verbo existir, ele é um verbo normal, concorda com o seu sujeito. Quem que existe? Ervas daninhas. Então, hoje só existem. Alternativa é. Questão 9. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, está de acordo com a norma padrão. Será que existe no Brasil autores tão importantes quanto Machado de Assis? Verbo existir. Quem é que existe? Autores. Então, existem em concordância com o núcleo do sujeito. Sairá amanhã os resultados do concurso. Quem vai sair? Os resultados do concurso. Então, sairão amanhã. Faltam apenas 5 minutos para o início do jogo. Quem que falta? 5 minutos para o início do jogo. Então, faltam, está correto. Se ela fosse a diretora da escola, não ocorreria tantas desistências. Não ocorreriam, porque quem é que vai ocorrer? As desistências. Ocorreriam concordando com o núcleo do sujeito. Acho que haviam muitas pessoas naquela sala. Verbo haver indicando existência impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Acho que havia muitas pessoas naquela sala abafada. Questão 10. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses, fazendo a concordância adequada. As Ilhas Maldivas são um pequeno país insular constituído de 1.196 ilhas, situadas no Oceano Índico, que se agrupam em 26 atóis. Tá? Então, no primeiro caso, verbo ser concordando com o sujeito no plural, e no segundo caso, agrupar concordando com o sujeito também, que é as Ilhas Maldivas, tá bom?